Estamos de volta aqui no Conexão Universitária, hoje falando do centenário do Teatro Municipal, com Dado Macedo, com Fábio Sesnick. Você me falava da Lei Rouanet agora há pouco, e eu te colocava a questão de que, bom, mas há um fator essencial que, tanto para o financiamento público quanto para o financiamento privado, sem esse fator a coisa não ocorre, que é alguém ter uma ideia cultural, né? Eu acho que esse fator é o fundamental. E você, por exemplo, no caso, traz a ideia de fazer um livro que resgate a história do Teatro Municipal. Então, eu queria, como um beneficiado recente da Lei Rouanet e relacionado ao nosso tema de hoje, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como você vê isso, né? Como um agente cultural, né? Na verdade, inclusive, o nosso projeto ele vai além do livro. Nosso projeto é composto do livro, uma exposição itinerante que vai circular pela cidade de São Paulo. Na verdade, nós vamos fazer 3 jogos de exposição idênticos. Um vai ser doado ao Museu do Teatro Municipal, que ninguém sabe que existe. Fica ali embaixo do Viaduto do Chá, uma dica boa de turismo, de visita em São Paulo. Atenção, espectadores. O outro jogo de exposição vai circular pela cidade e o outro circula pelo Brasil. É uma exposição que tem um caráter informativo, didático, pedagógico. Junto com essa exposição é feita uma revistinha, que é uma espécie de catálogo, uma cópia da exposição que vai ser distribuída para os alunos que vão fazer visitação monitorada no teatro e em outros pontos além do teatro. Tá, então você tem o livro que é mais do que mas, de qualquer maneira, só livro ou livro exposição estão beneficiados pela lei. Perfeitamente. E eu acho que, assim, voltando, eu acho que quando surgiu a Lei Mendonça, e hoje... Precursora da Lei Rouanet. A precursora da Lei Rouanet, era absolutamente necessário que existisse uma ferramenta de incentivo, porque o empresário brasileiro não tinha mentalidade para investir em projeto cultural, porque está absolutamente voltado para o lucro e absolutamente voltado para ações que revertessem em vendas. Sim, mas e além do mais, a cultura estava numa situação, naquele momento, final da década de 80, começo de 90, governo Collor, né? Estava numa situação muito periclitante, né? Sem dúvida alguma. Então, o que eu me lembro, que a gente está comentando no intervalo, é que o meio cultural pediu uma lei de incentivo. Pediu muito o meio cultural. Então, é claro, pode ser aperfeiçoada, mas como aperfeiçoar a Lei Rouanet? Né? O Teatro Municipal tem que ser reformado, ou sei lá, qualquer outro bem cultural precisa de um incentivo. A Lei Rouanet pode trazer isso, tudo bem. A lei é imperfeita. Como é que ela poderia ser melhorada, Fábio, por exemplo? Olha, talvez valha falar um pouco do debate que está sendo produzido em torno dela agora, né? Porque a Lei Rouanet, como é que ela dá a você um benefício de abatimento integral ou parcial? Ela criou 2 mecanismos no texto atual que categorias de projeto classificados por segmento das artes, então teatro, patrimônio histórico, música erudita, dão o abatimento integral de imposto de renda, dentre outras áreas. Artes cênicas em geral. E você tem aí umas 8 áreas que têm 100%. Tá. E as outras áreas, que não são essas que dão 100%, vão dar um benefício em torno de 60% e tal. A ideia do legislador era falar, bom, a música erudita, por exemplo, ela precisa de mais benefício do que um cantor popular. Quer dizer, se eu tenho um show de um grande artista popular e um quarteto de cordas, esse quarteto de cordas vai ter mais dificuldade. Agora, com a evolução do mercado, isso já hoje não é exatamente verdade. Uma grande orquestra sinfônica tem mais facilidade do que um cantor de música popular começando. Então, a lei que objetivava dar esse incentivo pensando os segmentos que talvez precisassem de mais impulso do Estado, acaba ficando algumas vezes, nesse momento, em contradição em relação ao que efetivamente são as prioridades da política pública. E aí a discussão do Procultura, que é o que está nesse momento no Congresso Nacional, né, ele foi encaminhado pelo Executivo, passou pela Comissão de Educação e Cultura, nesse momento ele está sob a relatoria de um deputado de Pernambuco chamado Pedro Eugênio, na Comissão de Finanças e Tributação. O que está sendo discutido nesse momento e como é que vem o texto
nesse momento do Congresso. Atenção, produtores culturais. O que está sendo discutido? Ele vem tratando de que os critérios para você obter o incentivo fiscal maior, que se aproxime eventualmente 100%, se fala, inclusive, o texto agora, como ele está, ele não tem o 100%, tem 80% mais despesa operacional. Mas a perspectiva de você, ele quer se inserir diretamente o 100 ali, é de que você cumpra uma série de critérios relacionados a acesso. Então, por exemplo, vão ser dados entradas gratuitas para esse concerto. Então, bacana, ele vai ganhar uma pontuação maior do que quem cobrar uma entrada, tendo que pagar por essa entrada. Depois, critérios relacionados à inovação, ou critérios relacionados a uma série de itens que são jovens objetivos. Artistas, ascendentes. Projetos de patrimônio histórico, quer dizer, coisas que nitidamente são, digamos, prioridades do ponto de vista da aplicação do recurso público, pontuam mais do que coisas que são menos prioridade. Quer dizer, a área cultural não é exatamente o que norteará você ter o 100%. O que norteará você ter o 100% é cumprir todos esses critérios de acesso, Isso resolve, de atender. Fábio, o fato de que a lei acaba sendo administrada, digamos assim, pelas empresas privadas, porque... Mas isso é da natureza da lei, né? Então, digamos o seguinte, quer dizer, a partir do momento que você discute os critérios pelos quais alguém tem benefício fiscal maior ou menor, você entrega, digamos assim, um conjunto de manifestações que podem ser aprovadas dentro de alguns critérios pelo Estado, e ao setor privado é dizer, olha, escolha dentro desse cardápio aquilo que você acha significativo. O que eu acho que deve ser alvo da política pública é tudo que é aprovado pelo Estado necessariamente tem que atender a um interesse público. Tem que ser uma manifestação que, enfim, permita a ampliação do acesso às manifestações culturais, ou que permita desenvolvimento de linguagem, ou que permita, quer dizer, o espírito da Constituição ao criar o incentivo é justamente esse. Sim. Dali, se o Estado vai escolher a peça do João ou do José, não faz o menor sentido esse papel caber ao Estado. E aí entra o setor privado, dizendo, não, eu prefiro o João ao José e tal. E aí, claro, os critérios de natureza contrapartida, maneiras de dar retorno e tal, passam a ter peso. Isso é da natureza do incentivo, ele é o casamento entre o que seriam ações de prioridade do poder público e escolhas do setor privado. Se não fosse assim, o Estado escolhia por meio de fundo, quer dizer, pegava uma determinada fração do orçamento e destinava para aqueles produtores que ele selecionasse. Que é o questionamento. Mas você tocou uma questão muito interessante e que tem a ver com o municipal também, que é o seguinte, uma das questões que deve ser, em tese, atendida por uma lei desse tipo, uma lei social, uma lei pública, toda lei é pública, uma lei que visa o benefício maior possível, é que aqueles artistas que estão começando, que têm início de carreira, que não são grandes nomes afirmados, possam encontrar mecanismos através dos quais mostrar a sua criatividade, a sua criação, os seus produtos, as suas obras a um grande número. Isso seria um dos grandes benefícios das leis de incentivo. O municipal teve um momento em que ele desempenhou esse papel, digamos assim, de palco privilegiado desta abertura para o novo. É o momento da semana de 22. Né? De lá para cá, houve dificuldades. Me lembro particularmente, não que eu considere especialmente importante, mas eu me lembro de uma discussão muito forte durante a gestão da Marilena Chauí, aqui em São Paulo, porque o Cacá Rossel, diretor teatral do Teatro do Ornitorrinco, queria apresentar no Teatro Municipal a peça que depois ele levou, se não me engano, para Nova York, que era o Sonho de uma Noite de Verão, que depois foi patrocinada pelo Joseph Papos no Delacorte Theatre em Nova York, e fez grande sucesso, fez uma celeuma, tinha umas moças bonitas e tal, não sei o quê. Mas, de qualquer maneira, a Marilena disse não ao Cacá, e o Cacá saiu atirando na Marilena. Não estou aqui fazendo a defesa da peça e nem da estética do Cacá Rossel, mas estou pegando o caso para dizer o seguinte: esse municipal, que é um equipamento que pertence à população de São Paulo, ele
está atendendo, e essa é uma questão fundamental, ele está fazendo o seu papel de espaço público, assim como a Lei Rouanet deve fazer o seu papel de instrumento público de abrir portas para jovens criadores. Esse municipal está fazendo isso? Olhando a história dele? Eu entendo que o Teatro Municipal, nos últimos anos, ele, na verdade, ele vem oferecendo um segmento da música, um segmento da arte, da cultura, que é música erudita, de uma forma generosa, de uma forma interessante para a população. É curioso porque existe um distanciamento da população, uma excessiva reverência ao teatro. As pessoas, eu acho que ele assusta uma boa parcela da população e fala, isso não é para mim. Mas o teatro, nessa gestão do Calil, é uma premissa do Calil, que eu apoio totalmente, o teatro, o ingresso mais caro é de R$30. Não, isso não há o que então pode vem, até ser mais barato, mas não há o que dizer quanto a isso. Né? Exatamente. Então vem oferecendo uma programação de alto nível, de qualidade, focada em música erudita. Eu acho que ele poderia, ele abre uma exceção na virada cultural e vira um palco de música popular, né? O samba parece vai lá que agora dentro. Andaram fechando para impedir, porque teve umas viradas aí que ficou meio destrutivo a coisa dentro Não, dentro esse ano não teve porque estava em plena reforma, né? Mas as últimas tinha coisa do rap, né? Houve um manifesto da turma do rap que queria entrar no teatro. Eu acompanhei não de perto essa história. Eu sei que o pessoal do rap queria fazer um espetáculo lá dentro, que eu acho que é perfeitamente viável, e eu acho que deveria se contemplar todo tipo de manifestação artística dentro do Teatro Municipal. Eu acredito nisso. Mas ele tem contemplado? Ele tem aberto? Eu não sei. Não, o teatro ele vem buscando, inclusive após o surgimento da Sala São Paulo, eu acho que esse foi um momento de decadência do teatro. A Sala São Paulo virou a vedete da cidade, acusticamente me parece que a Sala São Paulo é tecnicamente superior, né? Tecnicamente superior, porém o Teatro Municipal ele é superior à Sala São Paulo para a voz. Então a ópera no Teatro Municipal é o ambiente ideal. Na Sala São Paulo, a voz não é privilegiada. Entendo. Então, inclusive na última gestão do Jamil Maluf, ele privilegiou mais a ópera, acertadamente, deixando os concertos sinfônicos em segundo plano. Ocorreram também concertos sinfônicos, mas em menor volume. Então, nesse momento de surgimento da Sala São Paulo, o teatro ele fica realmente deixado de lado, né? A prefeitura, com dificuldades financeiras, também mantém ali o teatro numa situação mais difícil. Acontece um outro fato também relevante nesse contexto, que é a morte do grande patrono do teatro, que é Zé Hermílio de Moraes, que era o grande nome dos patronos do Teatro Municipal. Então, os patronos ofereciam uma boa programação para o Teatro Municipal. Com a morte dele, isso começa a se confundir, acontece internamente uma disputa pelo poder dentro dos patronos. Ao mesmo tempo, eles praticamente se apoderam do Teatro Municipal, existe aí uma cisão, e aí os patronos definitivamente desaparecem. E é um momento em que há uma certa estagnação na atividade do teatro. Surge a Sala São Paulo, morre José Hermílio de Moraes, a prefeitura, numa condição financeira difícil. Marta traz um grande maestro com a intenção de levantar a moral do teatro, mas pagando um salário de popstar para um maestro e o resto numa condição
extremamente desfavorável. Os músicos numa condição extremamente desfavorável. E é engraçado, porque aí a iniciativa privada parece que não se interessou muito pelo patrocínio nesse momento, para patrocinar o teatro, né? Que era justamente esse pequeno grupo dos patronos que financiava essa operação do teatro, né? Agora, você estava citando a Sala São Paulo, é muito interessante, porque o Teatro Municipal, ele faz parte, durante a virada cultural que você citou antes, Fábio, ele faz parte de um conjunto de equipamentos que remontam mais ou menos ao mesmo período, né? A Sala São Paulo, a Pinacoteca, também do Ramos de Azevedo, que mais ou menos conformam esse novo centro, né? E estão todos envolvidos também mais ou menos no mesmo projeto, e o momento da virada é um momento muito interessante, porque é um momento, digamos assim, de uma apropriação pública, né? Mas há uma questão que sempre me chama a atenção, que a primeira virada cultural, ou talvez as primeiras viradas culturais, tiveram um aspecto mais de feira medieval, no sentido que era aquela coisa de você encontrar, digamos assim, o malabarista, o poeta de rua, uma coisa realmente de rua, em que a manifestação cultural se diluía através da paisagem cultural da cidade, onde você tem estas, digamos assim, desses ícones, essas colinas maiores, a Pinacoteca e tal, mas não havia a questão de fazer grandes shows no meio da cidade que, além dos seus problemas de logística, tiram um pouco esse aspecto do passeio cultural com o poeta, o malabarista, que é uma coisa da idade, e que essa coisa meio que se perdeu no crescimento da virada, então ela tem que ter mega salas ou mega espaços, e de repente esse show vai para dentro de uma dessas salas, e a sala ela tem todo um cuidado, porque tem que ter um cuidado para a manutenção, então começam a surgir problemas, não dá para botar o pessoal do rap, é uma questão complexa, interessante, envolve a virada, envolve os espaços culturais. Queria que vocês comentassem isso. Como é que vocês veem isso, Fábio? Eu estava ouvindo os comentários do Dado em relação a essa questão da apropriação e a questão de custo, né? Eu acho que assim, quando a gente fala, o municipal passou a ser acessível a todas as pessoas, porque o ingresso custa R$30. Assim. Claro que, sem dúvida nenhuma, e isso é uma das questões de acessibilidade, é o preço. Mas a questão de acessibilidade maior é justamente aquilo que eu falei da sensação de pertencimento. Quer dizer, a pessoa pobre olha aquilo na porta, por mais que ela tenha os 30, ela fala, isso aqui não é para mim, isso aqui é para alguém que não sou eu. Quer dizer, né, a maneira como eu entro, a maneira como eu me porto. Então, às vezes também a temática do que você vai levar lá para dentro, levar o rap, ou levar mais do que o efeito do rap em si, ele tem um efeito de trazer aquele equipamento ao pertencimento das pessoas. Porque, quer dizer, talvez depois o cara arrisque ir numa ópera, ou ele arrisque num concerto, porque ele começa a ver aquilo como um espaço dele. Ele traz um outro público. Escuta Fábio, você consegue retomar esse raciocínio se a gente dar um pequeno intervalo? Posso fazer um pequeno intervalo? Claro. Nós retornamos já, e o Fábio Sesnick vai continuar a falar com vocês, tá já?